E aí, galera, tudo bem? Qual é a ideia então para fazer o teste do hyperthreading sem ter que alterar lá a configuração na BIOS? A ideia aqui é usar então Affinity Mask para poder selecionar apenas os processadores físicos e não lógicos, né? Então, como sabemos, os processadores são apresentados então dois processadores para cada um, CPU física, né? Então, até se você olhar no Task Manager mesmo, você vai ver que eu tenho só um socket nessa máquina, né? No meu Note aqui, eu tenho 6 cores e aí os processadores lógicos são 12, né? Então, isso significa assim, tá claro, tá na minha cara que é, eu tenho Hyperthread habilitado, né? E aí, a ideia para eu continuar o teste é ir lá no Affinity Mask, aqui então na configuração da instância, aqui no Affinity Mask, e aí selecionar apenas os processadores, aqui em Processor Affinity, né? Os processadores que são físicos. Aí a pergunta é, quais desses são físicos? Você precisa então, para saber fazer isso, saber essa tabela de mapeamento, né? Se como é que você sabe se o do 0 ao 5 aqui, né, que são os primeiros 6, não são os físicos, porque tem essas duas opções, tá? Então, do 0 ao 5 seriam os processadores físicos, e aí aqui o 7 faria junção com o 0, né? Então, a combinação desses dois é um processador físico, aí a combinação desses dois é outro processador físico. Então, nesse caso, seria o caso de eu vir aqui e marcar esse, que eu marcaria só os processadores físicos. Mas você vai ter que ter, dependendo do seu ambiente, essa tabela. E aí, como é que você chega nessa informação? Você pode utilizar o aplicativo da Sysinternals, que é o Core Info. Então, vai lá no Google e digita Core Info, que você já vai chegar então no aplicativo da Sysinternals, tá bom? É só baixar ele, é um aplicativo de linha de comando, e aí você digita Core Info, e ele vai te mostrar aqui uma série de informações em relação ao processador da sua máquina. Uma das informações que ele mostra é exatamente esse mapeamento de processadores físicos para lógicos. E aí eu posso observar aqui que, então, o 0 e o 1 formam, é, logicamente, apontam para o processador físico 0. Então, do 0, 1, 2 e 3 é o processador 1. Então, já fica claro aqui para mim que se eu selecionar então o 0, o 2, entendeu? Eu tenho que só pular um e aí eu vou estar selecionando os processadores físicos. Certo? Legal, né? Então, você pode usar essa tabelinha aqui para poder fazer um mapeamento corretamente. Aí, para eu fazer esse teste aqui para vocês, eu vou usar aquele mesmo cenário daqui da nossa última demonstração com o SOS Scheduler e Auto, né? Que eu sabia que estava usando CPU pra caramba. Então, você pode fazer esse teste com o seu próprio cenário, é claro. Então, eu tenho aberto aqui, ó, o O-Stress, que no último vídeo eu falei OS Stress, né? Mas o nome dele é O-Stress. Então, eu tenho aberto aqui o O-Stress, a linha de comando, para eu simular aquele cenário. Eu também está criada a versão com no lock, né? Então, isso significa que eu tenho aquele cenário já otimizado, né? E aí a minha configuração atual de Affinity Mask é automático, então ele está selecionado todos os CPUs, tá? Então vamos lá, eu vou começar esse cara. E aí o que a gente vai observar? Bom, primeiro, quanto tempo ele demora para rodar esse processo. E aí quantos batch requests aqui eu consigo executar. Olha, eu estou batendo aqui 3.300 mais ou menos, né? Já deve estar terminando, que eu lembro que demorava 10 segundos. Olha lá, deu 13 segundos então para executar o processo. Vamos rodar mais uma vez? Só para a gente ter uma média aí com duas execuções. Vamos lá. Então tá rodando.
Beleza, 13 segundos de novo, tá? E aí, como vocês podem observar, enquanto esse processo está rodando, o processador vai no talo, certo? Bate 100%. Agora a pergunta é, e sem hyperthreading, como é que fica? Vai ficar pior? Vai ficar melhor? Então, aí agora que a gente consegue vir aqui e aí configurar esse cara aqui para ser, eu não quero que seja automático, eu quero configurar por processador, é esse daqui, pula 1, pula 1, pula 1, pula 1 e pula 1, certo? Então agora eu tenho só um processador lógico para um processador físico, então é basicamente desabilitando o hyperthread. Então eu vou dar um OK e vou rodar o mesmo cenário de novo. E aí vamos ver como é que fica aqui no Performance Monitor. Olha, agora o Processor Time aqui, né? Ele está achando que está só 67%, então eu estou basicamente usando a metade da CPU, né? É claro, porque agora eu estou usando só metade dos cores. Porém, ó, olha só, eu acabei não olhando a média, né? Mas aqui pelo gráfico, ó, tá meio que dá para perceber, ó, que foi assim um pouquinho pior, né? Não foi muita coisa pior, mas foi um pouquinho pior. Vamos ver o tempo aqui que demorou, ó, demorou 16 segundos. Vamos rodar de novo? E aí, ó, 2.900 mais ou menos de batch requests, né? Então, vamos ver se vai demorar 16 segundos de novo. É, 16 segundos. Então, assim, para esse cenário, hyperthreading ajudou aí um pouco, né? Tá? Novamente, você vai ter que fazer o teste no seu próprio ambiente para poder chegar num resultado conclusivo para você, né? Mas para mim aqui ficou claro que com hyperthreading para rodar isso que eu estou rodando é melhor, tá bom? Então vou voltar aqui. Aqui você pode setar a linha de comando, né, para setar Affinity Mask. Vou voltar aqui para automático para não ficar maluco depois. E é isso aí. Espero que tenha ficado claro para vocês. E vamos lá. Até a próxima demonstração.